acho que agora aqui a gente vai poder trabalhar agora, né, não, Felipe? Agora vai, hein, cara? Pô, Ô, finalmente, tecnologia! hein? Pô, a gente que vai falar de Portugal, de tecnologia, não consegue conectar, pô. Ah, cara, é a tecnologia assim mesmo. Bem-vindo aqui, bem-vindo. Tem muita gente que estava no Face, e aí eu pedi pro pessoal vir para cá. A galera tá entrando aqui no Instagram também, eu acho que é bem legal. Eu tô Legal. aqui no Face também, no computador, eu acho que dá para a gente bater um papo. Vocês aqui no Face não vão assistir, não vão ver o Felipe. Então, quem entrar aqui no Face pode pôr perguntas e tudo mais, mas passa lá pro Insta, e aí no Insta vocês já vão ver ao vivo. Vamos acelerar aqui então, Filipão, porque no Insta em 1 hora derruba a gente, certo? Vamos lá, vamos lá. Bem-vindo, prazerzaço. Felipe é um Prazer é meu. especialista, pessoal, em Portugal, vai contar muita história aqui pra gente, muita coisa boa, muita informação extraordinária. É uma fera nesse negócio todo aí. Tem dupla cidadania, tem um escritório para poder apoiar. Vamos esclarecer. Filipão, vou perguntar uns negócios para você aqui, cara. Você não Vamos quer lá, se fala. apresentar antes para a turma aí? Antes de eu fazer a primeira pergunta? Tá Pode contigo. ser, pode ser. Bom, meu nome é Felipe Rocha, eu sou advogado, tenho formação também em economia pela Universidade de São Paulo. Eu sou advogado, atuo como advogado e também participei do projeto da Belinext, que é uma empresa que assessora as pessoas que desejam ter mobilidade, principalmente mobilidade internacional, com base em investimentos, né? Então, a gente tem desenvolvido esse trabalho e, para mim, tem sido uma satisfação muito grande poder trabalhar com Portugal, né? Eu, que tenho família de origem portuguesa, e Portugal sempre foi visto como um patinho feio, e agora a gente fica muito contente de ver o país atraindo gente, atraindo o interesse de muitas pessoas, se desenvolvendo. Então vai ser um prazer muito grande falar de Portugal com vocês aí. Pô, muito obrigado. Bem-vindo. Ó, eu quero abrir com uma pergunta, então até vai ficar gravado, quem não tiver condições de assistir agora vai assistir depois, então é muito legal. Nós vamos publicar também no Face, a gente vai publicar aí no LinkedIn, em todas as redes, para que você tenha o maior número de informações. E também, se tiver perguntas, pode ir mandando aqui, a gente vai responder. Eu e o Felipe, a gente está preparado para até parar algumas vezes aqui e responder as perguntas. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, também ficará disponível para você fazer perguntas depois e a gente poder trabalhar aí. Felipe, Vamos lá. como você enxerga o momento econômico, demográfico e tecnológico em Portugal hoje? Dá uma visão aí, vai, de toda a sua especialidade a respeito de Portugal, para a galera poder, inclusive, ir perguntando para nós aqui. Para a gente falar do momento atual de Portugal, a gente tem que voltar um pouco no tempo e lembrar que até 10 anos atrás, Portugal era visto como um patinho feio, né? Eu não sei se você se lembra, quando estourou a crise de 2008, 2009, criaram a sigla dos PIGs, né? Que era Portugal, Ireland, Greece e Spain, né? Então, eram os países que, com a crise de 2009, tiveram quase que uma calamidade social e econômica, né? No caso desse país europeu, se explica um pouco com a entrada deles na zona do euro, as taxas de juros caíram muito, né, dos títulos portugueses, e aí o governo se viu aí estimulado a se endividar, né? Então, com uma relação dívida-PIB altíssima, veio a crise bancária, o governo português saiu ao socorro e aí o Estado português praticamente quebrou, né? E aí a gente tem que entender o que foi feito a partir de então que permite hoje Portugal estar na condição que está, né? Primeiramente foi feito um ajuste fiscal muito duro, né? Teve redução de salário do servidor público, as pensões, aposentadorias foram cortadas, inclusive com decisões nos tribunais, decisões que nunca tinham sido tomadas antes, que eram algumas questões consideradas intangíveis, né, que ninguém poderia pôr a mão naquela questão, mas aconteceu. E, simultaneamente, Portugal lançou um programa de atração de capital. Porque, Cláudio, você pega, por exemplo, o caso do Chile. Qual o segredo de um país pequeno, né? Até a economia internacional, a teoria, quando a gente estuda economia internacional, a teoria diz o seguinte: países pequenos eles têm que se abrir.
Por quê? Sim. Porque um país pequeno não vai ter condição de Não tem muita produzir. produção, indústria, Não falta tem. agrícola, falta um monte de coisa. Exato. E para o padrão industrial, antes da indústria 4.0, escala era um fator importante. Então, o governo português, as autoridades portuguesas, se conscientizaram que era necessário abrir o país, principalmente para o capital. E aí, juntou a fome com vontade de comer, como a gente costuma dizer. Porque o governo português precisava de recursos no país e os investidores buscavam locais em que os ativos estavam muito baixos por causa da crise e que houvesse um potencial de valorização, né? E aí aconteceu uma daquelas situações que só quando a gente vai buscar com muita assim, curiosidade, com muito cuidado, que a gente consegue entender. O governo português se aproveitou de uma situação interna da China, que é a seguinte: o chinês que mora numa determinada província, ele não pode simplesmente mudar para outra província sem autorização do governo. Porque você imagina o controle, né, do Partido Comunista Chinês, com o crescimento que a economia chinesa teve, o governo controla muito rigidamente a mobilidade interna na China. Só que Sim, tem um segredo. os caras têm até um WhatsApp só deles, né? Não, para você ter uma Para ideia, se poder dar uma você muda, monitorada. Tal. por Ali exemplo, o negócio é mais complexo, né? isso, se você, por exemplo, é um agricultor, vê o potencial, você gostaria de trabalhar em Shenzhen porque os salários são mais altos. Você precisa de uma autorização do governo chinês para se deslocar, porque senão você chega em Shenzhen, você não consegue nem dirigir um carro. Sim. Vai morar debaixo da ponte, por outro lado também, né? Exato, você não consegue comprar casa, você não consegue comprar carro, ou seja, o controle, aquele controle rígido que a gente já conhece do governo chinês. E aí, qual foi a sacada do governo português, Cláudio? Falou assim: olha, vamos criar um programa chamado Golden Visa, que permite que o cidadão tenha residência em Portugal, bastando que ele fique aqui 7 dias por ano. O que os chineses perceberam? Bom, essa é a saída, porque aí eu chinês, com status de não residente na China, eu consigo ter mobilidade por todo o território chinês. E aí, qual é o perfil do investidor chinês que aplicou para o Golden Visa lá em Portugal comprando imóvel? É o perfil da classe média chinesa. Então, o cidadão de classe média que queria ter mobilidade no território chinês, ele é um banco chinês, pegava dinheiro emprestado, 500 mil euros, ia a Portugal, comprava um imóvel lá, aplicava para o Golden Visa, que dava a ele a residência em Portugal, e se tornava na China um não residente, tendo Agora, plena Felipe, só para mobilidade. falar uma coisa, ver se faz sentido, até para a gente dar uma medida para a turma que está assistindo aqui. Porque às vezes a pessoa olha 500 mil euros, ela acha que é muita grana quando a gente vai comprar um imóvel em Portugal. Você pode dar só uma. Porque, por exemplo, tem uma amiga minha, ela comprou, ela estava vendendo um ali no Baixo Chiado, 500 mil euros, muito bem montado o apartamento, num prédio, daqueles que você sabe, aqueles prédios mais antigões, que passou por toda a reforma, a estrutura ali, são lindos, e quase tombados, né? Cara, deveria ter uns 80 metros quadrados. Então você só dá uma noção aí também de 500 mil euros, porque às vezes a gente olha aqui e fala, pô, 2 milhões e meio eu vou morar na Vila Nova Conceição, né? O parâmetro do cara aqui, sabe? Claro. Não, você encontra imóveis, a gente vai falar isso mais para frente, a valores menores. Mas os 500 mil euros, o propósito de quem adquire o imóvel nesse valor é aplicar para o Golden Visa, que dá essa possibilidade de residência, tá? Em Portugal. Que é mais ou menos o mesmo modelo do Green Card, um programa do Green Card que tem nos Estados Unidos para investidores, é isso? Os chineses fazem a mesma coisa com o EB5 lá nos Estados Unidos, porque o importante para o chinês, como eu disse, é ele ter uma autorização de residência no exterior para que ele possa ter mobilidade interna na China. Tá? Ok. É curioso a gente falar como uma situação interna da China potencializou uma recuperação tão rápida da economia portuguesa.
né? Mas para você entender o fenômeno, aí eu tenho que explicar isso. Então o cidadão pegava lá 500 mil euros na China, comprava imóvel, o que ele fazia? Bom, eu tenho que ficar pelo menos 7 dias em Portugal. E não é nem em Portugal, é no espaço Schengen, que é aquele espaço que inclui França, que inclui Inglaterra, que inclui Itália, que inclui outros países. Então, o que eles fazem? Esse imóvel que eles adquiriram, eles colocam no Airbnb, e como Portugal sempre atraiu muito turista, a ocupação desse imóvel é muito grande, ele pega um avião lá nas suas férias na China, pousa em Lisboa, pega o dinheiro lá do administrador lá do imóvel que geriu o Airbnb, pega o avião e vai para a França. Cara, é por isso que a gente vê 600 milhões de chinesinhos no Louvre, por exemplo, ou então ali né? Você não consegue nem ver o quadro direito que os caras não deixam. Agora eu entendi por que tem tanto chão onde você vai ter chinês lá, cara. Exato. No Louvre eu ainda entendo. Eu não entendo eles na Galeria Lafayette. Porque tudo que vende lá na Galeria Lafayette é produzido na Jorge China. V, né? Então, na Jorge V, não faz sentido, né? Eu estava com a minha esposa um dia passeando lá na Galeria Lafayette, falei para ela, mas por que esse monte de chinês, tudo é produzido lá, né? Bom, mas... Cara, agora, você falando fez todo sentido aqui, porque é inacreditável, cara, como teve um movimento tão grande lá de chineses, né? Legal. E é bom para o pessoal que está assistindo também saber que tem esse movimento e, obviamente, você vai terminar aí Desculpa te interromper, mas só para também mostrar um pouco da vulnerabilidade de gente como eu. Acho que deve ter um monte de gente com curiosidade como eu aqui. Eu acho que faz sentido da nossa entrevista, né? E aí, outra sacada do governo português. Bom, a gente quer atrair capital, e você sabe, tanto quanto eu, Cláudio, que a tributação de renda na Europa ela é elevadíssima. Um norueguês, um dinamarquês, ele chega a pagar 45, 50% de imposto de renda. Sim. E aí, qual foi a sacada do governo português? O governo português lançou o programa, o regime de residente não habitual. Residente não habitual. Exatamente. Junto com esse programa do Golden Visa. Então, por exemplo, o cidadão dinamarquês aposentado que paga lá 50% de imposto de renda. Se ele muda para Portugal e ele não teve residência em Portugal nos últimos 5 anos, o governo português garante a ele o seguinte: qualquer renda obtida no exterior, que ele tiver pelos próximos 10 anos, a tributação é zero. Zero. Então o cidadão pagava 50% de imposto de renda na Dinamarca ou na Noruega, mudou-se para Portugal, ele passa a pagar zero. Ele simplesmente dobrou a renda dele. E toda a renda que ele obtivesse em Portugal, ele teria um teto de 20%. O que justifica um pouco muita coisa que a gente viu, que a gente vê, por exemplo, em Cascais, certo? Você que costuma comer o seu bacalhau e tomar o seu vinho em Lisboa, você deve ter reparado, por exemplo, na quantidade de franceses em qualquer restaurante em Lisboa. Por quê? Porque a França é um dos países que tem uma tributação elevadíssima de renda. Sim. Né? E a União Europeia, durante muito tempo, fez e ainda faz um pouco vistas grossas, porque a situação da economia portuguesa era muito complicada, só que agora já está começando a criar uma celeuma lá com esses países. A Suécia, por exemplo, a Suécia está revoltadíssima com esse regime tributário português, porque todos os aposentados suecos estão comprando suas casas no Algarve ou na Ilha da Madeira. E estão deixando de pagar imposto na Suécia para também não pagar imposto em Portugal. Só que, obviamente, se o cidadão dobra de renda mudando de país, aquela renda que ele obteve a mais, ele consome. Então, ele passa a consumir também em Portugal. Sim, boa. Quer dizer, boa para a posição que pode ter para a gente, né? Esse é um momento interessante que você chega aí, né, em Portugal. E aí, com essa atração de capital, o que o governo português também teve uma sacada muito boa? Vamos evitar que a gente crie apenas mais uma bolha imobiliária.
né? Porque foi isso que aconteceu lá em 2008, 2009. Com a taxa de juros pequena, os ativos começaram a ter uma ultravalorização, estourou a bolha, foi a catástrofe. Então, com esse dinheiro entrando, movimentando a construção civil, gerando Mas não tem um emprego... sistema de crédito tão fácil. Fácil é ruim a palavra. Não tem um sistema de crédito tão mobilizado, fácil de conquistar, de adquirir em Portugal como nos Estados Unidos. Tem? Olha, hoje em dia é fácil adquirir. Inclusive, para a pessoa que acabou de mudar para Portugal, assim, pra você ter uma ideia, a taxa de juros para compra de imóveis você paga 1,25 ao ano, que para os nossos padrões aqui é um padrão excelente. Óbvio, tem todo o risco cambial, né? Mas, de qualquer maneira, o governo português tinha a preocupação de evitar o surgimento de mais uma bolha imobiliária que ia estourar daqui 3, 4 anos e a economia ia voltar para o buraco de novo. E aí, qual foi a sacada do governo português? Desde que Portugal entrou na então Comunidade Europeia, ele deu um salto muito grande no nível educacional. Você ia a Portugal há 20 anos atrás, você chegava num restaurante, chegava num determinado estabelecimento, a pessoa que te atendia, ela falava português e talvez espanhol ou inglês. Hoje, qualquer estabelecimento que você vai em Lisboa, o cidadão fala inglês, o cara fala espanhol, o cara fala francês e, obviamente, o português. Então, desde que Portugal entrou na Comunidade Europeia, teve um salto altíssimo. Se você acompanhar aquele índice de PISA educacional, Portugal deu um salto acima da média de todos os países da União Europeia. Então, qualificou muito a sua mão de obra. Sim, sim. Cara, eu tenho ex-alunos, tem uma ex-aluna, inclusive, que ela é patisserie, e foi nessa onda, tá com um empreendimento super legal lá. Lógico, difícil, trabalho como todo mundo, né? Mas está super contente. Ela mora hoje em Cascais, a gente ainda conversa muito. Da última vez que eu estive lá, nós tomamos um café juntos para bater um papo sobre o negócio e tudo mais. Mas ela está super satisfeita. As crianças estão numa super escola, estudam bem, a saúde também é super boa. Obviamente, tem lá os seus entraves, de como qualquer outro país, mas em termos de serviço de aprendizagem, as crianças falam super bem inglês, já faz parte do currículo de verdade, não como o nosso aqui, que é o verbo to be, né, cara? Tá certo? É o inglês de A verdade. educação, boa parte Tem dela é uma pergunta para bilingual, você né? aqui, cara. É do Rubio, ó. Essa ideia de consumo para quem tem renda, isso chama necessidade de serviço, por isso a oferta de mão de obra. Para os aventureiros do mundo subdesenvolvido, serve isso? Você diz no sentido dessas pessoas consumirem ou dessas pessoas prestarem serviço em Portugal? Aí, Rubio, melhora a pergunta aqui que o me Felipe precisa ajuda dar aí, detalhes Rubio. da pergunta. Me ajuda aí. Melhora a pergunta aí, Rubio. Mas aí, voltando, Cláudio, essa Vamos lá, enquanto questão... ele faz a pergunta aqui, a gente volta. Vamos lá. Aí, voltando a essa questão dos ganhos de produtividade, que principalmente Portugal teve com a mão de obra, aí veio a crise, né? Então, uma população já bem formada, educada, veio a crise. Essas pessoas migraram, tá? E aí Portugal, é histórico isso, se a gente lê a história de Portugal, Portugal sempre lutou para existir como país, né? Mesmo quando tinha as conquistas na África, na América do Sul, era uma tentativa de sobrevivência. Então o povo português ele é acostumado. Você vai à França, o Benfica vai jogar lá com o Paris Saint-Germain, divide o estádio. Metade do estádio é a torcida do Benfica, metade do estádio é a torcida do Paris Saint-Germain. A mesma coisa em Luxemburgo, na Suíça. Então, os portugueses, diferentemente dos outros povos europeus, eles têm a tendência de ir atrás e lutar. É um povo que luta. Quando veio a crise, esse povo saiu, e aí o governo português também se viu na necessidade de atrair essas pessoas muito, muito bem qualificadas. E aí, o Antônio Costa, que hoje é o primeiro-ministro português, era, naquela época, prefeito de Lisboa, presidente da Câmara, né, como eles chamam lá. E aí ele começou a lançar um programa chamado Startup Lisboa, para desenvolver a inovação, principalmente na cidade de Lisboa,
né? Tinha uma quantidade de jovens muito grande desempregada por causa da crise, muitos haviam migrado, e começou com isso. E aí o governo português estendeu isso para todo o país, fazendo uso de fundos colaborativos da União Europeia, fazendo isso de programas e parcerias público-privadas, para que esse dinheiro que entrasse em Portugal não se concentrasse apenas na construção civil, mas que desse a Portugal uma nova perspectiva econômica do ponto de vista da inovação. Né? Então, eu posso dizer para você que foi uma sacada muito boa do governo português. Não, e as pessoas, o que a gente ouve é que as pessoas falam muito bem dele, né? E você tem outra questão. Na indústria 4.0, a escala, o padrão escalar, ele muda. Porque quando você é um país pequeno, Peraí, pessoal, que deu um... Voltou? Voltou, Felipe? Voltou? Voltei. A gente estava na indústria 4.0, quando é um país pequeno, na escalabilidade. Isso. E agora, com essas novas tecnologias, você pode estar em qualquer lugar do mundo vendendo para o mundo inteiro. Sim, sim. Então, essa foi a sacada. Somos um país pequeno, como nós vamos adquirir escala? Bom, estamos na União Europeia, é um mercado aberto. Mas indústria, no padrão antigo, eu não vou concorrer. Então, eu vou concorrer na inovação. Para a Alemanha, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Em junho, eu estive em Lisboa e visitei a Uniplaces. A Uniplaces ela é uma startup que ela coloca em contato alunos que vão fazer a faculdade numa determinada cidade, numa outra cidade ou num outro país, e proprietários de imóveis que têm interesse em alugar imóvel para universitários. E é a maior empresa, a maior startup que faz esse tipo de atividade na Europa. Está em Portugal. E você quer saber mais? É um Tinder de dono de imóvel com um universitário. Exato. E você quer saber mais? Sabe qual é o principal público? Os brasileiros. Porque boa parte das universidades portuguesas hoje aceitam o Enem. Então, Universidade de Coimbra, por exemplo, aceita o Enem como porta de entrada? Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. É mesmo? Pois já é um negócio legal para a gente investigar, né? Porque, Universidade de Coimbra, a Inova eu sei que aceita, porque tem um programa junto com a USP. Então a Inova eu sei que aceita. Eu sei que em Lisboa há muitas universidades, se eu não me engano, a Universidade do Minho, também no norte de Portugal, aceita. Por que eu estou falando isso? E aí a gente entra num outro ponto, Cláudio, que é o seguinte. Eu, como filho de imigrante português, eu sempre imaginei as relações Brasil-Portugal mais ou menos como é a relação Inglaterra e Estados Unidos. Uma relação de respeito mútuo, de admiração recíproca. E eu sentia que entre Brasil e Portugal havia, por um lado, aquela questão de que Portugal era um país antigo, né? As pessoas tinham como referência em Portugal a avó, aquela avó que fazia aquele doce gostoso no domingo, que era uma pessoa bem simples, né? O brasileiro, o português achava o brasileiro, aquele cidadão que ia para lá, ou para ser dentista, ou para ser faxineiro. Então, com esse avanço civilizatório português e o avanço do poderio econômico brasileiro, eu acho que a gente estreitou relações a um ponto que nunca mais isso vai soltar. Inclusive também porque Portugal é um país pequeno, então a influência desses brasileiros e do poder econômico brasileiro que está indo para Portugal é muito grande. Então eu acho muito difícil a gente desamarrar isso no futuro. O que para mim, como eu disse, como filho de português, eu fico muito feliz. Né? Sim.
né? A gente aqui como neto, né? A gente como neto também fica. Acho que o povo brasileiro em si, ele tem duas grandes heranças, né? Tem várias outras, mas a gente tem duas grandes heranças étnicas. Assim. Acho que italiano, né? Está no nosso sangue correndo, o sangue italiano e o sangue português, obviamente. Tem sim. muita gente. Eu tenho avô italiano, já faleceu, bisavô português. Então, eu acho que a gente tem muito disso. Né? Você é filho de português. Acho que está no dia a dia da gente. Está no sangue de boa parte dos brasileiros, se não grande parte dos brasileiros, né? Que tem essa ligação com Portugal. A É, impressão que você tem quando você chega a Portugal, estou em casa. É um exato. negócio, né? Exato. E uma das coisas que eu destaco nas minhas palestras sobre Portugal é o fato de que para você conhecer o Brasil, é importante você conhecer Portugal. E aí uma série de questões começam a fazer sentido, né? Isso de uma perspectiva cultural, histórica. Mas também para o cidadão, por exemplo, como eu te disse, aqui na Bilinext, a gente atende pessoas que têm interesse de migrar, por exemplo, para os Estados Unidos. E às vezes a pessoa vai para os Estados Unidos, mas chega lá, tem uma dificuldade com o idioma. Às vezes o American Way of Life. O tamanho da cultura, né, Felipe? Nós estamos falando de 50 estados, basicamente quase 50 países dentro dos Estados Unidos. Né? Exato. Estar na Califórnia, estar em Dallas, são coisas completamente. É a mesma coisa que estar aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Norte, né? Estar em Dakota do Natal. Norte, estar na Flórida é uma coisa completamente diferente. Agora, Portugal, não. Eu acho que tem. O pessoal vai acompanhar aqui depois, vai acompanhar no ao vivo aqui, muitas dicas legais suas aí. Eu queria perguntar para você, quando a gente olha para esse espaço, esse momento, então, o que eu entendo momento Portugal. Pô, é um momento muito bom. É um momento interessante, um momento que, com essa visão histórica que você nos trouxe, faz a gente perceber que é um momento super bom, um momento interessante do país como um todo. Não só pela questão política, mas a tecnológica que você falou. Inclusive, a gente também está batendo esse papo porque tem o Web Summit agora em novembro, né? Nós estaremos lá no Web Summit, eu, você e muita gente que a gente conhece, que mostra um pouco desse avanço. O quarto ano do Web Summit bombado, né? Bombado, virou um point ali para a galera poder se atualizar e poder trabalhar. Então eu pergunto para você o seguinte, na tua visão, o que seria, quais os perfis dos brasileiros que poderiam aproveitar essa onda? Se ele quiser investir, quem estiver assistindo aqui, assistir depois, quiser investir, quais seriam as dicas e como é que... eu acho que a gente pode deixar depois um link aqui para seu e também do escritório para poder bater um papo e tudo mais. Dá uma visão geral de novo aí. Perfil, qual seria o perfil legal para o cara poder se aventurar de forma ética, estética, né, e moral lá em Portugal? E também como investe, quanto investe, no que ele pode investir, que tipo de setor, que tipo de indústria, que tipo de comércio, que tipo de serviço. É assim, Cláudio, as pessoas que nos procuram, às vezes elas têm uma ideia muito viciada na questão do Golden Visa, porque, obviamente, é o tipo de autorização de residência que demanda maiores investimentos e é, portanto, o que o governo português mais divulga. Mas você tem uma série de vistos que permite as pessoas que têm diferentes interesses ou diferentes graus de conhecimento de Portugal obter uma autorização de residência. Então, por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, já tive casos de pessoas que chegaram no escritório e falaram assim, Felipe, eu quero ir para Portugal. Falei, bom, bacana. Onde você quer ir para Portugal? Não sei, eu não conheço Portugal. Então, assim, para esse tipo de pessoa, eu jamais vou chegar e falar, não, então você vai adquirir um Golden Visa, vai pagar 500 mil euros no imóvel, vai vender tudo que você tem aqui no Brasil e vai para Portugal. Você jamais teria essa irresponsabilidade. Né? Então, como eu disse para você,
A pessoa, sei lá, quer experimentar viver um ano fora em Portugal, começando com um pequeno empreendimento, com um café, com um restaurante, sei lá, com uma empresa que preste serviço. Existe um tipo de visto que a gente chama de visto para empreendedores ou visto D2, que permite essa pessoa experimentar Portugal. É um visto de 1 ano, autorização de residência de 1 ano, renovável, né? A pessoa, ao final desse 1 ano, renova por mais 2, ao final desses mais 2 anos, ela renova por mais 2 anos, e aí pode até se tornar um residente permanente ou adquirir a nacionalidade, também a gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas é assim, um aposentado, uma pessoa aposentada, olha, Felipe, tem uma preocupação muito grande com a segurança no Brasil. E tenho aqui uma renda de aluguéis da minha aposentadoria. Também existe um tipo de visto previsto na legislação portuguesa que permite a aposentados e titulares de rendimentos no Brasil, que permite que essas pessoas possam adquirir uma autorização de residência em Portugal. E tem a pessoa que já conhece Portugal, vai a Portugal periodicamente e quer estabelecer as suas bases em Portugal. Aí eu falo, Mas então... dá um exemplo. Sei lá, ele tem 100 mil euros guardados aí. E ele quer abrir algum negócio, serviço, ou uma microempresa, ou um café em Portugal. Ele pode ter, com esse visto, ter um plano de negócio, um plano pessoal, que ele fala assim, eu vou fazer esse teste de 1 ano, mas não quero pôr os 100 mil euros. Eu quero abrir o café, quero ver se eu consigo me estabilizar, ou também tem uma dificuldade ou uma quantidade de documentos muito grandes que ele precisa tirar lá, além do visto de 1 ano de teste renovável, também para ser pessoa jurídica em Portugal. Não, o que o governo português quer é que o seu empreendimento demonstre seriedade. Então, obviamente, você tem que ter uma empresa já constituída, você tem que ter uma conta pessoa jurídica já aberta. Isso tudo é possível fazer sem residir em Portugal. Tudo daqui, eu faço daqui do Brasil, você faz isso, deixa tudo pronto, a gente escolhe ponto, imagina a cena, né? Fiz todo o documento, tenho conta corrente, tem um CNPJ lá, não sei se é CNPJ, deve ter outro nome, né? Tem outro nome. NIF. Hã? NIF, verdade. Número... Parece que então, é o NIF para pessoa física e o NIF para pessoa jurídica, né? Exato. E aí, se eu tenho isso lá, já regularizei. Imagina a cena, você já fez toda a documentação, eu quero isso abrir... Isso assim, você está preparando, porque assim, é importante explicar isso. Nós brasileiros, nós entramos em Portugal sem a necessidade de visto. Portugal, França e outros países, né? Eu não preciso de visto para entrar em Portugal, para turismo e para fazer negócios durante 90 dias. Uhum. Porém, quando eu entro em Portugal com o propósito final de pleitear uma autorização de residência, eu preciso de um visto, que é quase que uma análise prévia. Ah, tá ok. Mesmo que eu fique por 90 dias lá. Eu só preciso comunicar que vou fazer tal coisa. Na verdade, com esse visto obtido, então, por exemplo, vamos pegar o caso aí do empreendedor. Ele primeiro vai a Portugal como turista, vai lá contactar um contador ou um advogado, abre a empresa, vai até uma agência bancária, abre a sua conta em banco, e aí ele volta para o Brasil. Aí aqui ele vai reunir os documentos, o certificado de construção da empresa, vai mostrar que tem a conta lá em Portugal, que já tem um dinheiro depositado lá na conta da empresa. Tudo isso ele consegue fazer sem ser residente. Reunindo esses documentos, ele vai até o consulado de Portugal em São Paulo e pleiteia o visto, que a gente vai chamar, nesse caso, de visto de empreendedor. É visto de residência para empreendedor, né? E tem uma coisa, se essa empresa que ele constituir, Cláudio, contratar de saída 10 pessoas, isso já sobe um patamar. Ele já vira Golden Visa. Além de gerar emprego, está levando capital, né? Ele já vira Golden Visa. Ou seja, já tem todos os benefícios.
Se ele abrir esse negócio e contratar 10 pessoas, ele leva lá na autoridade portuguesa, ele sequer precisa do visto aqui. Ele vai direto lá no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras em Lisboa, no Porto ou na cidade que ele tiver, e ele já pleiteia o Golden Visa, e aí tem todo o benefício de poder ficar só 7 dias. Claro, o cidadão abriu o negócio lá, vai ficar mais tempo. Mas ele goza dos mesmos benefícios dos chineses que a gente estava falando lá atrás. Né? Isso começou com 30 empregos, aí eles alteraram a legislação para 10, e de repente, para você gerar 10 empregos, dependendo da atividade que você desenvolve, o investimento não é tão grande. Você deu o exemplo de um café, se o café atende 2 turnos, de manhã até de tardezinha até a noite, se for um café de médio porte, facilmente você tem ali 2 garçons, um atendente na copa, tá, uma pessoa que limpa. Para chegar a 10 colaboradores é muito rápido. Então, assim, claro, a maioria vai empreender, by yourself, vamos dizer assim, né? Sim. Mas também existe essa possibilidade de visto. Se o cidadão, de repente, vai a passeio em Portugal, arruma um emprego em Portugal, ou recebe um convite para trabalhar em Portugal, ele também pode pleitear um visto para residir em Portugal e trabalhar, desde que ele já tenha, pelo menos, a proposta de emprego. Em suma, Cláudio, quando a pessoa chega aqui para conversar comigo, a gente analisa todas essas circunstâncias para direcioná-lo para o melhor visto, né? Isso é muito bom, cara. É muito bom porque, assim, aí pega um pouco esse negócio que a gente ainda tem de imaginar que tudo está no YouTube e tudo está na internet. Eu creio, Felipe, que a gente tem muitos dados soltos, mas a gente sempre vai precisar de um bom especialista, de uma pessoa muito séria, né, de uma pessoa que nos dê a orientação que faça sentido para a gente se aventurar numa situação dessa. Tem muita gente que tem medo de empreender no Brasil, imagina as dificuldades que ele pode encontrar, que às vezes até alguma crença que ele mesmo colocou na cabeça dele que nem existe quando ele bate um papo com você, como nós estamos fazendo aqui de 1 hora e amanhã mais 1 hora, né, para poder clarificar um pouco. Óbvio, a gente não vai conseguir clarificar tudo aqui, precisa de mais profundidade, né? Mas, claro. Até porque tem casos específicos, né? Lógico. Agora, a gente deu o exemplo de um empreendedor. Agora vamos inverter. Eu tenho uma grana aqui, não quero empreender, eu quero montar... Vamos pegar meu caso, vai. Né? Quero montar um escritório lá de palestras e treinamentos. Aí vai empreender também, vamos lá. Eu quero trabalhar numa empresa, vai. Quero sair daqui e procurar emprego lá. Vou na louca. Vou pedir a conta aqui e vou para lá com uma reservinha de 1 ano para arrumar emprego lá. Como é que seria esse cenário? Então, esse cenário, a pessoa, primeiro, ela vai a Portugal, ela entra como turista, procura um emprego, né, esclarece para o empregador, olha, eu sou brasileiro, sou residente no Brasil, tenho interesse em residir em Portugal. E eu falando assim, parece ser uma hipótese maluca. Só que a economia portuguesa está crescendo e a mão de obra já não dá conta. Então, por exemplo, eu tive aqui a semana retrasada 2 ex-pilotos que foram contratados lá. Foram a passeio, foram visitar um hangar e receberam a proposta de trabalho para pilotar avião em Portugal. Então, assim, eles têm inclusive programas específicos. Tem, por exemplo, o Tech Visa, que é só para a área de tecnologia. Né? Então, o cara que é especializado em TI, por exemplo, ele pode conseguir um visto para ir trabalhar numa empresa de tecnologia. Mas voltando ao teu exemplo, você chega a Portugal, recebe uma carta convite de uma empresa ou já um contrato de trabalho, volta para o Brasil, pede o visto de residência e, chegando lá em Portugal, vai até lá o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e pede autorização de residência com base nessa carta convite ou nesse contrato de trabalho. E a situação está de uma tal forma, Cláudio, que o governo português lançou um programa chamado Regressa, que é para aquelas pessoas que migraram ou seus descendentes voltem para Portugal. O governo português paga a passagem aérea e paga a mudança. Cara, eu não acredito. Isso vai até qual geração? Filhos e netos?
qualquer um que tenha cidadania portuguesa. No meu caso, por exemplo, meu pai era português. Então, Meu pai você já era tirou a cidadania portuguesa. então, nesse caso, para os lusos descendentes. Porque, claro, atrás chinês, atrás francês, por que não também lançar uma política específica para os lusos descendentes? Né? Então, lançaram essa política. Então, o cidadão que migrou ou seus descendentes, eles se cadastram lá no site do governo português. Obviamente tem um limite, né? Porque senão eu ia me habilitar lá pelo menos para passar uns 30 dias de férias lá no Algarve. Mas aí o governo faz uma seleção com base no currículo da pessoa já ter ou não uma proposta de emprego lá e paga. Paga a passagem para ela, para os dependentes, para o cônjuge e paga a mudança. Sim, legal. Você vai lembrar disso, né? Aqui no Brasil a gente teve um programa desse aí de Volte para Sua Terra. Lembra disso? Não funcionou muito bem, que o pessoal não foi muito. Até porque o governo pagava a passagem de ônibus, né? Não sei se você lembra desse programa aí? Não? Eu lembro, mas até porque também precisava ter emprego na terra, né, para voltar. Porque só mandar o cara de volta e o cara passar fome. O cara não ia, lembra? Não tinha. Mas um programa bem feito, eu acho que, pô, isso é super rico. Agora, por exemplo, eles não dão uma olhada na qualificação da mão de obra, ou seja, eu tenho o cidadão que passar por isso, ele tem que preencher alguns pré-requisitos de competências técnicas e algumas habilidades da sua formação, por exemplo, sei lá, tem preferência a determinados níveis de formações acadêmicas para essa situação do programa Regresso ou não? Não, na verdade eles trabalhavam e trabalham, né, com cotas. Então, por exemplo, na Ilha da Madeira tem lá cota de 50 estrangeiros que podem trabalhar e obter uma autorização de residência. No Porto, mais 60, 70. Em Lisboa, mais 300. Então, eles trabalham com cotas. Só o que acontece? Está chegando no nível que as cotas estão ficando pequenas. Porque já não tem mais cidadão português disponível no mercado para trabalhar, então só resta trazer estrangeiro. Tá. E se você for pegar, a gente tem na Europa, a gente tem uma aceleração do envelhecimento. Isso também está acontecendo aqui no Brasil, né? Nós não temos mais a ideia de uma pirâmide demográfica, e sim, nós temos meio que um formato assim, né? Quase uma maçã. Uma pirâmide invertida quase, né? Do movimento geográfico, que vai virar essa pirâmide invertida logo, logo. Logo, logo, que a gente diz eu e você, provavelmente a gente não vai ver essa situação, estou com 48, eu acho que a pirâmide invertida eu não enxergo, não verei. Meus filhos verão, mas eu certamente e você acompanharemos essa maçã facilmente. Esse inchaço da classe da nossa idade mais para frente já está no meio da pirâmide aí. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, só para a gente ir caminhando para o final. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta para o Felipe, já escreva aqui, por gentileza, que a gente já pergunta ao vivo. Se não, se você assistir a live, também deixa a pergunta, tanto no Facebook quanto aqui no Insta, tá bom? E a gente depois entra para responder, coloca algumas informações, né, Felipe, para as pessoas, coloca em contato, a Silvana vai colocar também em contato aí, a gente dá um jeito de fazer chegar. Investimento, tem um mínimo para chegar lá? Olha, primeiro para falar de investimento, vou falar quais são as áreas, né? Assim, Tá bom. Que a gente vê que bomba em Portugal, ou que tem bombado nos últimos anos. Turismo é uma área que, para o tamanho de Portugal e a quantidade de turistas que ele recebe por ano, o turismo sempre é um bom negócio. Outro negócio, que é o que a gente estava falando, a questão de inovação, seja fundos de investimento que investem em empresas inovadoras, startups, seja mesmo aquele investidor anjo que entra direto numa startup, né? Obviamente, a gente fala assim, mas a pessoa tem que conhecer, não é simplesmente chegar lá, pegar qualquer empresa e botar dinheiro, né? Você falou uma coisa, deixa eu te dar uma de Jô Soares aqui, né? Não interrompendo, já interrompendo. Quando você fala de investidor anjo, tem rodadas de elevator pitch, uma aceleradora que as pessoas que querem investir podem ir daqui lá e assistir a apresentação das empresas, como a gente tem aqui no Brasil, uma Aceleratec,
Ou a gente tem coisas dentro do Cubo, dentro do InovaBrá? Tem um modelo assim também? Tem. Inclusive no site da Agência de Inovação Portuguesa, eles têm um mapa do território português que apresenta todas as aceleradoras. Te dou um exemplo. Uma aceleradora grande em Lisboa é o IBETA. Né? IBETA. IBETA. A Farfetch, não sei se você já ouviu falar, ela começou dentro desse IBETA. Né? Tem uma série de empresas que estão lá incubadas e o investidor que tem interesse, ele pode entrar em contato com essas incubadoras e aceleradoras e eles fazem sempre apresentações, pitches para novas rodadas de investimento. Né? Fora algumas... Que o cara pode fazer indo lá como turista, certo? Ele nem precisa ainda se preocupar com tantas documentações nesse sentido, nesse primeiro passo, né? De assistir um pitch, de estar lá vendo como é que funciona, falando com você para ver como é que entra lá no dia para poder assistir, dar uma olhada nessas aceleradoras, né? Ele pode chegar como turista, correto? Pode, ele pode pegar o telefone da aceleradora, ligar aqui do Brasil e falar, vou estar em Portugal no dia tal, queria saber se vocês têm algum evento com as startups de vocês. E uma coisa que tem sido muito comum, Cláudio, são as missões. Grupos de empresários brasileiros, eu acompanhei uma em junho, organizada lá pelos amigos da Atlantic Hub. Nós somos até o Lisbon Web Summit. Lisbon estaremos lá agora no Web Summit com o Eduardo, né, da Atlantic Hub, fazendo essa missão aí. Exato. Então, tem também esses grupos de investidores que vão visitar em grupo, e aí cada um dentro da sua especificidade. Então, sempre, obviamente, conhecendo, né, investindo, conhecendo, não é porque o país vive um bom momento que você vai pegar a sua economia aqui, botar dentro de uma empresa que você nunca ouviu falar. Né? Então, a gente está falando da área de turismo, inovação e, claro, o real estate, a parte de imóveis, né? Lisboa ainda tem um preço de metro quadrado muito abaixo da média europeia. Né? Mesmo nas áreas mais valorizadas, comparando com Londres, né? Mesmo comparando com Paris, Roma, Estocolmo, Lisboa só apresenta metro quadrado mais caro médio, né, do que Atenas. Né? Então, o real estate é um bom investimento. E aí, na sua visão, você acha que a curva é de crescimento? A curva é de crescimento porque você já tem regiões de Lisboa que o metro quadrado está chegando próximo aos 10 mil euros. Tá? Só o que acontece? Lisboa e Porto são áreas densamente habitadas. Né? E eu costumo dizer que o futuro de Portugal, na verdade, é o interior. É aquele espaço entre o Oceano Atlântico e a Espanha. Porque é ali que há espaço, é ali que há políticas do governo estimulando a ocupação. Te dou um exemplo. Se o cidadão quer investir no imóvel e ele não quer comprar esse imóvel em Lisboa, ele quer comprar esse imóvel numa área que o governo português considere de baixa densidade habitacional, ao invés de ter que pagar 500 mil euros para ter o Golden Visa, ele paga só 350 mil. Só, entre aspas, né? Não, lógico, 150 mil euros, né, de diferença. Por quê? Porque é uma política do governo português de ocupar o interior e as regiões periféricas, não no sentido pejorativo que a gente tem no Brasil, mas as regiões periféricas de Lisboa, do Porto, de Faro, né, de Braga. Tem aquela fábrica da Delta Cafés, eu não lembro o nome da cidade que eles estão. E a Delta tem uns projetos bem audaciosos e grandiosos, vamos dizer assim, tanto Portugal quanto também aqui no Brasil. A Delta tem um cara perguntando aqui, como está a receptividade do europeu a produtos alimentícios da América do Sul? É o Marcelo Dias, 417. Como está a receptividade do europeu a produtos alimentícios aqui
da América do Sul? Olha, o que eu posso dizer, a experiência, não estudei o mercado a fundo, mas pelo que eu vejo muito lá, principalmente em Portugal, é que, primeiro, os europeus cada vez mais buscam uma alimentação saudável. Eu brinco que tudo que os americanos comem, os europeus fumam, né? E, e, Boa, essa é boa. e apesar de serem adeptos do cigarro, eles sempre buscam uma alimentação saudável. Você vê os franceses têm essa preocupação, os portugueses têm essa preocupação. Até tem um colega que fala, pô, Felipe, eu não vejo português gordo. Aí eu falo, além de comerem bem, comerem muito peixe, eles andam muito, né? Tradição. Nas cidades europeias você anda muito a pé e desce morro e sobe morro. Bom, Cara, meu avô aqui no Brasil ia para a igreja a pé aos 90 anos. pois Está é. acostumado. Né? Então, alimentação, questão de alimentação saudável, e aí a gente pode falar tranquilamente que o Brasil é um dos celeiros do mundo, né? E outra característica que pode agregar a esse aspecto da comida ou dos alimentos sul-americanos é a questão do alimento exótico. Voltou, o áudio já voltou, já voltou. Deixa eu só. Você falou aí do alimento, mas, por exemplo, como é que funcionaria lá? Porque você tem uma certificação europeia, que é super forte e rígida lá, mais ou menos como é a nossa Anvisa aqui. Você tem um departamento que eu acredito que seja sério no Brasil, é a Anvisa. Tem várias dificuldades para você ter um tipo de produto liberado pela Anvisa aqui. Para a América do Sul, tipo os produtos que ele perguntou, tem uma rigidez maior ou eles respeitam num padrão? Não, você atendendo às normas sanitárias, você pode exportar. Mas é um trabalho que você precisa. Primeiro, quem vai ser o seu distribuidor lá? Né? Qual é o tipo de público que vai gostar desse tipo de alimento? Bom, é um estudo de mercado, como a gente faria aqui no Brasil. Né? E claro, você estando em Portugal, o seu produto ingressando em Portugal, ele ingressou na União Europeia. Na União Europeia, lógico. Tem CE, né? Então, Se se for você alimento, consegue a se for facilidade. alimento, não é CE. O que tem no alimento? Você lembra, Felipe? Tem um selo, como se fosse um CIF nosso aqui para a indústria. Tem um selo lá que o CE da Comunidade Europeia, eu acho que funciona só para produtos e eletrônicos. Né? Não sei se serve para alimentos também. Não, eu imagino que eles tenham uma certificação, essa certificação é padrão em todos os países, e uma vez que você ingressou em qualquer um desses países, você pode vender para os outros. Sim, né? entrou e já era. Olha aí, Marcelão, tá aí a dica do Felipe. Se você quiser saber mais também, depois escreve aqui. A gente está pronto para responder. Aciona o Felipe direto aí. Tá no Insta, tá no Face. Felipe, cara, eu acho que a gente. Se deixar, nós vamos mais 3 horas aqui. O Instagram vai derrubar a gente daqui 4 minutos. Pelas minhas contas. E primeiro, quero te agradecer por esse tempo, nós dois aqui. As pessoas nem imaginam tudo que veio por trás para a gente chegar aqui nesse bate-papo, né? Pois é. Temos outro amanhã, então você fica ligado. O Felipe vai dar muita dica ainda a respeito de como você tirar o visto, como você se tornar um cidadão e mais informações importantíssimas a respeito de Portugal. E deixa aqui, vai, as suas palavras finais a respeito do que a gente falou, alguma dica que você possa deixar e também já chamando a turma para amanhã. Assim, o que eu costumo dizer, independentemente do bom momento de Portugal, né, quando mesmo a gente que tem dupla cidadania, quando a gente chega no outro país, nós não estamos no nosso país. A gente sente que não é um local, né? E isso traz para a gente uma série de responsabilidades, que é inclusive saber muito bem no que a gente está investindo, onde a gente está botando o nosso dinheiro, porque não é só no Brasil que tem malandro. Uhum. Malandro, onde há gente, há crime, já diziam os meus professores de direito penal. Né? Então, qualquer mudança, principalmente que envolva patrimônio, que envolva investimento, às vezes uma poupança de toda uma vida, ela tem que ser feita com muito cuidado.
tem que ser analisada por profissionais. Às vezes tentam vender uma coisa que é maior do que você precisa, né? Então, eu só recomendo a todo mundo aí que está ouvindo a gente a se atentar a esses fatores. Boa dica, boa dica. Até porque trabalhar dá um trabalho danado e, assim, às vezes a gente juntou um capital e tem que respeitar, né? Eu trabalhei muito tempo com um judeu, com um árabe, tinha um senhor judeu, seu Herman, que falava para mim o seguinte: Zanutin, dinheiro não aguenta desaforo. Exato. Então, se tiver rodeado de gente que é especialista, e pô, você é um baita especialista nisso, isso ajuda a gente a tomar uma decisão de forma inteligente e que a gente minimize o risco, né? Todo mundo gosta de dar uma minimizada no risco. Sempre vai ter risco, é mudar de país, por dinheiro. Onde tem dinheiro tem risco, se a remuneração de capital tem risco, a gente tem que acostumar com isso também. E quem vai para trabalhar também tem. O que a pessoa construiu no Brasil, ela não precisa jogar fora, né? Lógico. No sentido de, não, vou para Portugal, vou levar tudo para lá. Não. As coisas podem ser feitas gradualmente, com cuidado. Vamos conhecer, vamos ver se vale a pena. Vamos botar o menino para estudar em Coimbra. Se a gente gostar, a gente fica. Né? Então, assim, as coisas têm que ser feitas com muita calma, mas também com muito profissionalismo, com muito cuidado. Né? Pô, legal. Ó, muito obrigado. A minha turma aqui, se deixasse, Felipe, todo mundo mudaria para Cascais. Aí eu já tenho uma proposta lá para o prefeito, que é mudar o nome para República Federativa de Cascais. Brasil Cascais, né? E vamos eleger um prefeito brasileiro em Cascais. Legal, cara. Obrigado pelo tempo. Amanhã a gente se encontra aqui às 20 de novo. E quem quiser ir para o Web Summit, também quiser falar com o Felipe, ir nas missões, pô, tá aí. Tem muito espaço, tem muito sonho para realizar, né, não, Felipe? Eu acho que a gente tem muitos caminhos aí. Eu costumo brincar e dizer que é o seguinte: todo objetivo nasce de um sonho, cara. Quem não sonha tá morto. Então tá aí, Portugal tá lá, entrada na União Europeia, e com a ajuda de um profissional como você, eu tenho certeza que vai ser mais fácil. E hoje, em Portugal, não tem desculpa. Falam português. O mundo hoje, a gente consegue... Você está aí no seu escritório, eu estou aqui no meu, a gente está conversando. Então, hoje o mundo ficou pequeno, né? Sim. E a gente tem que aproveitar isso, de alguma forma. Sim, sim. E tem um monte de gente, sabe lá onde estão assistindo essa live, né? E vão assistir depois. É muito legal isso, cara. Pois é. Eu sou apaixonado por isso aí. É isso aí. Meu caro, prazer falar contigo, viu? Grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Até. Tchau.